Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Écio falando. Vídeo 707, Renda Variável, parte 1. Nesse vídeo, iremos trabalhar a definição do que é renda variável e alguns tipos de exemplos de renda variável, mais precisamente ações e fundos de investimentos no setor imobiliário, os FIIs. Então, renda variável é arriscado? Tem um bom retorno? Então, geralmente, tá, na maioria dos casos, o investidor ele começa com a renda fixa, porque é um produto que é mais popular, geralmente está vinculado a bancos, financeiras e assim sucessivamente. E aí, com o amadurecimento do investidor, ele sempre focando no aumento do patrimônio, no aumento da rentabilidade, ele começa a estudar outras opções de investimentos e descobre a renda variável. Então, geralmente, quem quer turbinar o patrimônio não consegue escapar da renda variável. Com esse tipo de investimento, que envolve alguns riscos de mercados específicos, é possível obter um retorno potencialmente maior que o da renda fixa. Mas de que tipo de instrumentos estamos falando exatamente nesse caso? Então, renda fixa e renda variável. Renda fixa, por que fixa? No ato da contratação, você já sabe qual é a rentabilidade, a liquidez e assim sucessivamente, os riscos e etc. Na renda variável, não, tá? Essa rentabilidade ela oscila, por isso eu tenho mais riscos e automaticamente, em consequência desses fatores, a rentabilidade é maior. Então vai depender muito do perfil do investidor, se ele topa ou se ele não topa. Então, para recapitular, o que é renda variável? São investimentos, tá, de renda variável, são aqueles cujo retorno é imprevisível no momento do investimento. O valor varia conforme as condições do mercado. Consequentemente, a remuneração que as aplicações oferecem segue o mesmo princípio. Então, por exemplo, compro ações de uma empresa que atua no setor de petróleo. Se a cotação do petróleo estiver em alta, a empresa vai lucrar. Eu, como sócio, vou me beneficiar com parte desse lucro. Se o petróleo cair, a cotação do petróleo diminuir, os lucros da empresa também vão cair e automaticamente, tá, a minha rentabilidade cai. Por isso que é imprevisível, tá? A renda variável, ela é mais influenciada por setores externos. Então é completamente diferente da renda fixa. Na renda fixa eu já tenho ali tudo acordado no início. A renda variável não, certo? Eu vou ter vários cenários com o passar do tempo, então vai existir um acompanhamento maior do investidor. Existe uma melhor do que a outra? Não. Vai depender do perfil do investidor e o melhor cenário é aquela situação onde o investidor tem um pouquinho de cada. Porque o mundo dos investimentos ele atua em ciclo. Então, geralmente, quando a renda fixa está em alta, é naquele momento que os juros estão em ascensão. Como o crédito fica caro, isso vai prejudicar as empresas. Logo, as ações, a renda variável ela vai estar em baixa. Só que todo ciclo ele possui movimentação constante. Vai chegar uma certa hora que esses juros eles precisarão diminuir. As empresas elas vão conseguir ter um cenário melhor para atuar no seu ramo, vai aumentar os seus lucros, certo? Então quem estava totalmente investido em renda fixa vai ter um novo cenário pela frente e quem estava em renda variável também possuirá uma nova fase. Então se você está alocado, tá, possui uma carteira diversificada, você pega todos esses ciclos. Tá? Então, sem garantias de valorização ou lucro.
vai depender muito da análise do time do investidor. Então, na renda variável, não é possível ter esse nível de certeza. Quem compra a ação de uma empresa sabe que embolsará a valorização do papel no decorrer do tempo, caso essa empresa não entre em falência, certo? Mas ninguém vai abrir um negócio ou vai entrar numa atividade comercial já pensando na falência. Então, existem estudos que mostram que no longo prazo, 5, 10 anos, as ações sempre trabalham com a valorização. Mas de quanto será essa valorização? Renda variável. Impossível saber de antemão qual vai ser o percentual dessa valorização e se existirá ela. Não dá para garantir nem se haverá ganhos, porque os papéis podem desvalorizar no período. Tá? Então, sempre que houver a cobrança desse lucro, e muitas das vezes esse lucro ele não ocorre. Então, quem compra um título de renda variável, não, desculpa, quem compra um título de renda fixa empresta dinheiro para alguém, tá, como empresas ou governo. Então, na renda fixa nós vimos o CDB. Eu estou emprestando dinheiro para um banco. Uma debenture, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa, certo? Para uma LCI, eu estou emprestando dinheiro também para uma pessoa, para uma empresa. Já quem aplica em papéis de renda variável, em alguma medida entra no capital do emissor, de maneira direta ou indiretamente. É o que acontece com quem compra ação de empresa. Sua expectativa é de que a companhia apresente bons resultados e cresça, porque é isso que vai fazer o valor da ação aumentar. Então, quando o investidor compra ações de uma empresa, como por exemplo do Banco do Brasil, esse investidor ele acredita, ele estudou, analisou que os números que o Banco do Brasil apresenta, esses números eles vão se manter e vão progredir, certo? Então, com isso vai aumentar o lucro dessa empresa e com isso aumenta o lucro também do cotista, tá? Então, geralmente, o investidor em ações, ele vai estar comprando uma participação daquele negócio. Com isso, ele se torna um sócio, tá? De maneira direta ou indiretamente. Lembrando, pessoal, que esses vídeos, ele possui o objetivo de apresentar a renda variável, apresentar a renda fixa, introduzir vocês nesse mundo. Em momento nenhum há indicações de compra, de venda, não existe isso, tá? É só uma introdução, uma apresentação. Certo? Então, dentro da renda variável, nós temos vários tipos de investimentos. Como, por exemplo, aqui, ó, ações, fundos imobiliários, ETFs, câmbio, fundo de investimento, criptomoedas, etc. Então, existem diversos produtos disponíveis para o investidor investir em renda variável, dos mais simples aos mais sofisticados. Cada um deles tem características próprias de risco e liquidez. Tá? Risco, liquidez e rentabilidade. A escolha do mais adequado para cada investidor depende de uma avaliação prévia e criteriosa do mesmo. Então, toda decisão vai partir da análise do investidor. A análise de si mesmo, qual perfil de investimento esse indivíduo possui, tá? E do ativo que ele está ali se debruçando, que ele está interessado. Se tiver uma liga entre os dois, ele pode iniciar o investimento naquela ação, naquele fundo imobiliário, certo? E assim sucessivamente. Então, conheço os tipos de investimento, conheço os tipos de investimentos em renda variável mais comuns no mercado.
Então, galera, o que vai acontecer? Eu coloquei alguns aqui, só que nesse vídeo nós trabalharemos apenas os dois primeiros. Então, alguns exemplos de investimentos em renda variável: ações, fundos imobiliários, FIINFRAs, que seriam fundo incentivado de investimentos em infraestrutura, em obras de infraestrutura, fundo de investimento na cadeia produtiva do agronegócio, atividades agroindustriais, o FIAGRO, ETFs, fundo de ações, fundo multimercado, criptomoedas, opções, câmbios, BDR, contratos futuros, entre outros. Então existe, como nós vimos aqui, uma gama enorme de produtos dentro da renda variável. Tá? Existe uma grande linha de produtos em renda variável onde o investidor ele pode aplicar. E aí cada um vai iniciar o seu estudo, ver o que cada um oferece como risco, a rentabilidade, a liquidez, a atividade, e se ele achar que se enquadra dentro desse produto, ele pode continuar ali o seu planejamento. Então, nesse vídeo, o objetivo de estudo são as ações e os fundos imobiliários. Então, nas ações, está de maneira bem simples, porque o objetivo do vídeo é um vídeo introdutório, uma apresentação para vocês conhecerem as atividades. Então, em ações, existem praticamente duas formas de retorno rápido. Quais são essas duas formas? A primeira forma está correlacionada aos dividendos. Dividendo é uma parte do lucro onde as empresas distribuem aos acionistas. Lembra que eu falei que você, quando compra uma ação, se torna sócio? A empresa ela vai ter lucro, a empresa é um organismo ali vivo que está em movimento, em plena movimentação, e ela vai lucrar. E aí parte desse lucro vai ser distribuído para os acionistas em relação à quantidade de ações que cada acionista tem. Pelo menos 20% dos ganhos devem ser destinados ao pagamento de proventos. Então, 25% dos ganhos vão para os acionistas e a outra parte pode ser reinvestida para que a empresa cresça, aumente a sua linha de atuação, se modernize e assim sucessivamente, atinja novos mercados, faça aquisições e assim sucessivamente. Mas no mínimo, 25% desses ganhos vão para as mãos dos sócios, dos acionistas, daqueles que possuem as ações. A segunda é a valorização das ações. Então, teoricamente, essa empresa está lucrando, está se destacando e ela cada vez ela vai ficar mais valiosa, certo? Porque ela vai crescer, ela vai ter uma atuação de maneira mais intensa naquele mercado. Então, a valorização dos papéis na Bolsa de Valores, na B3. Conforme os movimentos do mercado, os resultados da empresa, o preço de uma ação pode aumentar e o oposto também diminuir quando ela tem a diminuição do lucro, tem um endividamento, algum fato relevante que desagrade o mercado. Então, quem compra as ações por um valor baixo, vende mais tarde por um preço maior. E aí essa diferença entre o que ele comprou e o que ele vendeu vai determinar se ele teve lucro ou prejuízo. Tá? De acordo com a lei do país, mensalmente você pode fazer essa compra e venda, e aí com vendas até 20 mil reais por mês, você não paga imposto de renda sobre essa compra e venda, tá? Sobre essa venda do que você comprou. Aí veremos os fundos imobiliários, que de acordo com o meu perfil, Écio, eu tenho uma identificação maior, tá? Então, o que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário reúne investidores interessados em aplicar em conjunto no mercado imobiliário. Como se fosse um condomínio, um grupinho que vai se reunir e aí vai investir no mercado imobiliário.
O mais comum é que o dinheiro seja usado nessas seguintes ações: construção, aquisição de imóveis, para que depois da construção ou depois da compra de imóveis, esses sejam locados ou arrendados para outros. Então, os ganhos dessas operações de construção, construiu, vendeu, construiu, alugou, arrendou, tá? O lucro gerado com isso, tá? Os ganhos dessas operações são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou. Os fundos imobiliários podem ter cotas negociadas no pregão da B3, na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, vamos supor que esse prédio ele pertence a um fundo. E aí esse prédio tem o valor de 30 milhões. E aí existem X números de investidores. Então vai haver a avaliação desse patrimônio, 30 milhões, e aí vai haver uma divisão pelo número de cotas que existem desse fundo. Então aí nós temos, tá, o valor patrimonial, que é o valor do patrimônio, e aí o valor patrimonial por cota, que vai ser a divisão desse patrimônio em relação às cotas do fundo. E é o que vai acontecer? Por lei, todo esse ganho, o fundo imobiliário é obrigado a repassar para os seus investidores pelo menos 95%, tá, dos ganhos semestralmente. Só que existe uma prática no mercado aonde esses ganhos eles são repassados mensalmente e aí no final do semestre sempre quando há uma sobra, esse restinho é repassado, tá, no pagamento dos dividendos correlacionados ao mês de junho ou de dezembro. Então, fundos imobiliários fazem parte da renda variável. Algumas pessoas comentam, acham que pertence à renda fixa, tá, por ter uma distribuição regular de rendimentos. Só que o que acontece? Ele distribui esses rendimentos de modo regular. Porém, o valor, tá, dos rendimentos e também da cota oscila de acordo com as condições de mercado ou gestão da própria carteira. Então, como esse valor, tá, dessa cota oscila e nada garante que os ganhos eles vão ser fixos, por isso é renda variável. Tá? Como eu falei anteriormente, na questão do prédio, vamos supor que de janeiro de 2022 até maio, 100% desse prédio estava ocupado. E aí, junho, o inquilino avisou que iria sair. E julho ele saiu e o espaço só vai ser realocado em dezembro. Tá? Vai ter diminuição do dividendo. Tá? Então não há garantia que todo mês o dividendo ali vai ser aquele mesmo valor. Então por isso a renda é variável. Então é difícil saber exatamente qual será a rentabilidade. Ela pode estar, tá, com lucro e depois se tornar prejuízo. Então vai depender da atuação do gestor, do patrimônio, certo? Do mercado e assim sucessivamente. Então não é possível saber de antemão qual será o retorno. E também não há garantia de que os rendimentos serão mantidos ao longo do tempo. Tá? Então vai depender muito do gestor, do fundo e também do investidor na hora de entrar, se manter e também a hora certa de sair ou não. Então investimentos virão as cotas visando a rentabilidade. Então o que vai acontecer? O dinheiro investido no fundo imobiliário é convertido em cotas. Geralmente esse capital, tá, vai para a mão do gestor e esse gestor ele vai alocar. Ou ele vai comprar um terreno, vai fazer uma construção, vai comprar um imóvel, ou vai prestar esse dinheiro via
CRI, que nós estudamos no vídeo anterior. Ele vai alocar, tá? Para quê? Para tentar sempre obter uma boa rentabilidade para os seus investidores. Então, o que vai acontecer, pessoal? Aí você pode falar assim, poxa, mas ao invés de eu comprar um fundo imobiliário, eu posso comprar um imóvel. E aí eu vou alugo, certo? Eu vou, alugo, e aí eu não preciso dividir o dinheiro com ninguém. Só que há uma, como que eu posso dizer a palavra? Há uma concordância entre boa parte dos investidores que existem várias vantagens de se investir em fundos imobiliários. Quais são? Eles são mais acessíveis por dispensar um alto investimento inicial. Imagina você comprar um prédio, tá, executivo no centro de São Paulo, na Avenida Faria Lima, como um desses daqui, certo? Você vai precisar de um capital muito elevado. Então, quando você se junta com outras pessoas com o mesmo propósito, você não precisa de um capital tão grande assim para estar atuando nesse segmento. É menos burocrático, já que não requer uma lista de documentações e trâmites legais. Tá? Você vai lá, compra a sua cota e o fundo vai fazer todo esse procedimento. Possui uma alta liquidez graças à agilidade e à praticidade de vender os ativos quando precisar. Então imagina você comprar um prédio desse aqui e aí você precisar do dinheiro e você se deparar com a necessidade de vendê-lo. Não vai ser num estalar dos dedos que esse prédio vai ser vendido. Diferentemente do fundo imobiliário, porque o seu investimento ele é dividido em cotas. Então, dependendo da quantia que você precise, você pode vender o quê? Um terço, uma cota, duas, três, 100, 200 e fica bem mais fácil, tá? Então, possui uma liquidez, certo? É bem líquido. Baixa exposição de capital devido à diversificação. Então, quando você compra um imóvel, geralmente você vai ter um inquilino, então alguns inquilinos. No fundo imobiliário, dependendo do fundo, existem fundos enormes, como nós veremos o KNRI 11, o HGLG 11, todo o ticket de fundo imobiliário termina com 11, certo? Assim como as ações, os tickets terminam com 13,4. Veremos essas informações com mais calma nos vídeos especificamente de ações e específico de fundo imobiliário, certo? Então, dentro desse fundo existem vários inquilinos que vão proporcionar a diversificação do investimento, tá? Em casos positivos e negativos. Temos gestão profissional, então o gestor ali ele é um especialista, tem gestor, administrador, advogados, que vai te blindar de proteger em relação a esses problemas em relação ao imóvel. Então é unânime a questão das vantagens em relação aos fundos imobiliários. Então, resumindo, o fundo imobiliário funciona como um condomínio de investidores em busca de oportunidade de aplicação em empreendimentos imobiliários. Então, os FIIs sempre está ligado a fundos imobiliários. Nos vídeos de fundos imobiliários, especificamente de fundos imobiliários, lembrando que esse vídeo é de renda variável, nós vimos o que é renda variável. Eu estou trabalhando com vocês alguns exemplos, onde eu estou apresentando o que são as ações, os que são os fundos imobiliários. Teremos vídeos de investir em ações, então nós iremos nos aprofundar mais no mundo das ações e nos fundos imobiliários, vídeos de FIINFRAs, FIAGRO e assim sucessivamente. Vocês vão ver maiores detalhes. Então, FIIs, empreendimentos imobiliários, que podem ganhar com a construção, com a locação
tá? Financiamento de imóveis, tá? Entre outras formas. Então, a HGLG é um fundo imobiliário, o maior fundo imobiliário de logística, que vai trabalhar com galpões de logística, como esse daqui da foto. E tá, o Kinea Renda, o KNRI, que também trabalha com galpões e prédios, tá, executivos. No caso, Kinea, ele é um híbrido, porque ele trabalha com esses dois segmentos. Então, galera, fundos imobiliários é um bom exemplo de diversificação de investimentos. Então, os fundos imobiliários podem ser uma excelente oportunidade para diversificar a carteira entre renda fixa e variável, equilibrando os riscos, mantendo bons rendimentos. Então, antes de investir, é importante conhecer os diferentes fundos imobiliários. Se é um fundo de tijolo, que vai investir em lajes de escritórios, se é um fundo de tijolo que vai investir em galpões logísticos, se é um fundo de tijolo que vai investir em renda urbana, certo? Se é um fundo de desenvolvimento, que vai trabalhar com construção, se é um fundo de papel, que vai trabalhar com financiamento por meio de CRI, tá? Que é aquele certificado de recebíveis imobiliários que nós vimos no vídeo anterior. Então existem vários tipos de fundos imobiliários, tá? Até de cemitério, o CARI 11, até fundo de cemitério, de hospital, existem na nossa B3. Então vai depender do perfil de cada investidor para ver qual setor ele vai ficar o quê? Mais confortável. Então ele vai ter que balancear entre risco e benefício, sempre visando o quê? A diversificação. Não colocar tudo num cesto só. Nem 100% renda fixa, nem 100% renda variável, vai diversificando. Galera, não esqueça de deixar o seu like, porque ajuda muito o canal. Inscreva-se no canal e chegamos ao fim. Tá? Muito obrigado por acompanhar até o fim. Deixe seus comentários, tá? Faça sua crítica, sua sugestão. Finalizamos o vídeo 07, Renda Variável, parte 1. O que é renda variável e exemplos, ações e fundos imobiliários. No próximo vídeo, 08, Renda Variável, parte 2. Tá? Vou trabalhar com vocês o Fundo de Investimento em Infraestrutura, o FIINFRA, e Fundo de Investimento na Agroindústria, o FIAGRO. Desde já, muito obrigado, até a próxima, e tchau!